Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube, onde nós tratamos de assuntos bíblicos, teológicos e fazemos isso à luz da teologia bíblica correta e também à luz da palavra de Deus, é claro. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é um assunto realmente simples e eu quero fazer aqui da maneira mais tranquila e mais simples possível, que é acerca do trabalho. Hoje nós comemoramos aqui no nosso país, no Brasil, no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, ou o Dia do Trabalho. Então, por isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui com vocês sobre o tema: o trabalho é uma maldição de Deus? Bom, por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam nisso. Acreditam que o trabalho é algo ruim, que o trabalho é uma espécie de maldição de Deus que veio como consequência do pecado de Adão em Gênesis capítulo de número 3. É bom deixar claro que realmente nós vivemos em um contexto em que o trabalhador ele não é muito valorizado. Os salários que dizem aumentar a cada ano aumentam uma quantidade extremamente insignificante, e aquilo que se aumenta no salário mínimo não tem absolutamente nenhuma melhoria no bolso do cidadão brasileiro. Pois quando nós chegamos ao mercado, por exemplo, para fazer as nossas compras, nós percebemos que o aumento de salário foi tão insignificante comparado aos preços das prateleiras que aquele aumento nem pode ser considerado um aumento. Há um aumento de impostos, há um aumento de gastos, mas não há um aumento de salário considerável. Por que isso? Porque, infelizmente, tanto o trabalho quanto o trabalhador, ele acaba sendo desvalorizado. Mas vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que é trabalho? A palavra trabalho no hebraico é a palavra hetzeb, e essa expressão hebraica significa labuta, trabalho árduo e ocupação. Quando nós analisamos a palavra trabalho no grego, que é a língua do Novo Testamento, a palavra grega para trabalho é a palavrinha ergazomai. E esta expressão ergazomai também significa labutar, ocupar-se, ganhar o sustento. Então, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada e a palavra trabalho nas línguas originais bíblicas, nós percebemos que para a Bíblia, para o conceito bíblico, o trabalho na Bíblia é algo digno e é o meio pelo qual nós obtemos o nosso sustento. E a palavra de Deus, ela nos orienta e nos ordena a trabalharmos para obter os nossos sustentos. Veja o que Paulo escreveu na segunda carta dele à igreja dos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 6 a 8. Paulo diz assim: nós vos ordenamos, irmãos. Veja, é uma ordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Perceba, o trabalho é uma ordem bíblica. Deus nos ordena a trabalhar. E por meio deste trabalho, nós labutarmos e nos afadigarmos para conseguirmos o nosso sustento. Paulo, ele diz que aqueles que não trabalham são os que andam desordenados e estão em desobediência à palavra de Deus e às tradições cristãs. Ele diz também que aquele que não trabalha, ele sempre será pesado a outras pessoas. Uma vez que ele não trabalha, outros terão que trabalhar para
sustentar ele, e isso tornará ele um peso, obviamente. E Paulo também nos diz, no versículo de número 12, que nós precisamos trabalhar para ter o nosso sustento. Olha o que ele diz, 2 Tessalonicenses 3,12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Ou seja, é por meio do trabalho que nós obtemos o nosso sustento. Se nós não trabalharmos, não haverá como nos sustentarmos. E Paulo, exortando aos irmãos desordenados que não queriam trabalhar, ele disse que aquele que não quer trabalhar também não tem o direito de comer. Veja o que ele diz, 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, uma pessoa que não quer trabalhar simplesmente por vadiagem e vagabundagem não deveria ser sustentado por outros, pois quem não trabalha também não deveria comer. Quem não quer trabalhar não deveria ter o direito de comer. Então vem a pergunta, mas o trabalho não é uma consequência do pecado, de acordo com Gênesis 3? E a resposta é não. O trabalho já existia antes da queda. O trabalho já existia antes do pecado de Adão e Eva. É só darmos uma olhadinha com calma em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Você pode olhar na sua Bíblia aí, se você puder e estiver aí acompanhando a sequência do vídeo. Veja, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja, o trabalho já foi estabelecido antes de Gênesis 3. Deus colocou o homem no jardim do Éden a fim de que ele cultivasse aquele jardim e protegesse aquele jardim. Ou seja, o trabalho era uma parte importante e dignificante no que se respeita à representação da imagem de Deus e o serviço a Deus, mesmo antes da queda. Então prestem bem atenção, o trabalho não é uma maldição de Deus, o trabalho não é uma consequência do pecado, o trabalho é uma bênção de Deus e existia antes do pecado. E detalhe, o trabalho não existia só antes do pecado, como o trabalho existirá até na cidade celestial. Aí você me diz, mas pastor Marcos, até lá eu vou ter que trabalhar? Sim. Veja o que está escrito em Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22. Veja como é bom nós meditarmos na Bíblia. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Veja isso, o texto está dizendo, nunca mais haverá qualquer maldição. Na cidade celestial não há maldição. E o texto prossegue. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. O que é serviço, senão um trabalho? Servir é trabalhar. Então, na cidade celestial, nós vamos servir ao Senhor. Na Nova Jerusalém, nós vamos servir ao Senhor e ao Cordeiro. E não é uma maldição o trabalho, porque diz lá, não entrará maldição. Agora, o que nós temos que entender é que a consequência do pecado não foi o trabalho, mas sim o cansaço e o sofrimento causado pelo esforço. Veja, Gênesis capítulo de número 3, isso não havia esse cansaço e esse sofrimento causado pelo esforço do trabalho. Mas depois da queda, o cansaço e o sofrimento como consequência do pecado entra no mundo. Olha o que Deus diz em Gênesis 3, versículo 17 a Adão. E a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja, a consequência do pecado não foi o trabalho, a consequência do pecado foi a fadiga e o cansaço que ocorria por conta da terra produzindo espinhos e cardos. Seria mais difícil obter o sustento. Deveria suar para obter o sustento. Isso afadigaria o homem, traria cansaço ao homem e traria sofrimento ao homem. Por isso, irmãos, a consequência do pecado não é o trabalho. O trabalho é uma bênção, já existia, mas sim o cansaço e o sofrimento causado pelo esforço humano para obter o seu sustento a partir do trabalho. Mas na Bíblia, e é muito bom a gente ver isso, a teologia do trabalho, né? Na Bíblia, o trabalho é uma bênção de Deus. E feliz é o homem, a mulher, o ser humano, que pode desfrutar do bem do seu trabalho. Veja, Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 18. Veja o que Salomão diz. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim: Eis o que vi, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e se alegrar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ou seja, Salomão chama o trabalho aqui de uma coisa boa e de uma coisa bela. E ele também diz que é uma porção de Deus para aquele que trabalha. Concluindo então, não reclame do seu trabalho. Louve ao Senhor por ter como e em que trabalhar para trazer o sustento para a sua casa. Pois o trabalho, ele dignifica o ser humano e ele glorifica a Deus. Então, o trabalho não é uma maldição de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. E feliz somos nós que temos onde, com que e como trabalhar para a glória de Deus e para a nossa dignidade. Amém? Como eu disse, é um vídeo simples. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo e tenha aprendido. Talvez você já saiba dessas verdades bíblicas, mas talvez outras pessoas não saibam. Por isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo para as pessoas, a fim de que elas também possam ter uma teologia correta a respeito do trabalho. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e também, se puder, deixe aí um comentário. Deus abençoe.